Olá, queridos e queridas! Olá, querida família, querida igreja! Vamos agora para mais um encontro com um tema tão poderoso, falando sobre como educarmos acerca da educação sexual, descomplicando todo o assunto. Vou fazer o possível para ser o mais didática possível, para que vocês de fato tenham ferramentas poderosas para conversar com os filhos, acessá-los assertivamente com as informações e blindar os filhos, que é algo que eu protejo e defendo junto com a minha maravilhosa amiga Flávia Luz, que fala tanto sobre sermos guardiões, isso mesmo, guardiões da infância e da adolescência. Eu falo sobre blindarmos, blindagem é algo que nós fazemos de dentro para fora. Blindagem é feita de dentro para fora. E é esse conceito, com esse objetivo que eu quero que você guarde as informações, tanto da oficina, né, sobre tecnologia, como essa daqui de sexualidade. A ideia é dar ferramentas, é trazer algumas coisas à tona, é você entender um pouquinho sobre o contexto no qual nós estamos vivendo, você entender esse padrão do que ocorre hoje e adquirir ferramentas para ser aí, ó, no alvo, na educação dos seus filhos e eles estarem blindados e protegidos acerca de diversas coisas, não apenas só contra a imoralidade sexual, que é algo que nós vemos muito presente no presente século, queremos proteger os nossos filhos disso tudo. Amém? Todo mundo aí está disposto e disposta? Então, dá um empurrãozinho aí quem está do seu lado, fala, acorda, que agora a Cassi vai falar. Isso aí, deu? Muito, empurra de leve, gente, de leve, né? Agora eu quero que todo mundo pegue, dê uma amassadinha de novo na vergonha, né? Vamos dar uma amassadinha assim na vergonha? Isso! Amassa, agora joga ela fora. Isso mesmo, joga fora que o assunto vai quebrar barreiras. E se a gente não jogar fora a vergonha, a gente também não vai conseguir falar sobre isso com as crianças e os adolescentes, não é mesmo? Então, bora, olha, vou ter uma fala que vai abranger aqui diversas áreas, ok? Desde do nascimento até a adolescência. Eu sei que é só até pré-adolescentes, mas eu não me aguento. Então, eu vou despejar aqui um monte de informação de novo. Combinado? Vamos lá, então. Vamos fazer aqui um en passant sobre a importância de nós falarmos sobre isso. Nós precisamos falar de sexualidade por motivos nos quais eu também abordei na tecnologia, né? As informações não estão mais localizadas geograficamente. Meus filhos só vão ver, ouvir, experimentar, vivenciar coisas que atravessam ou que estão próximo do local geográfico deles de vivência, não mais. Nós temos hoje uma quebra de barreiras geográficas por conta da internet. Então, nossos filhos vão poder experimentar, né, vendo, ouvindo, observando, significando, construindo coisas a partir de diferentes culturas. As portas do mundo estão abertas e isso vai gerar um veículo, né, um fluxo de informações, de modelos, de músicas, de roupas, de imagens, de características, de comportamentos que também compõem aquilo que nós damos o nome de sexualidade. A nossa sexualidade, educação sexual, ela atravessa a nossa forma de falar, de ser, de nos vestir, de como a gente usa o nosso cabelo, roupa, o nosso jeito de se comportar. Tudo isso também diz respeito da sexualidade. Então, a tecnologia está aí, nossos filhos veem diferentes modelos de perfis de pessoas também pela internet. Então,
aquele menino, aquela menina que convivia apenas no locus geográfico e via só o pai, só a mãe, só os vizinhos, só os professores. Hoje não mais. Os nossos filhos estão vendo pessoas e comportamentos e jeitos de ser, jeitos de existir e jeitos de pertencer de outras pessoas, de outros seres humanos, que eles enxergam e percebem a existência desse outro que também está ali no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Snapchat, no Visco, no OnlyFans, em todas essas plataformas, tá bom? Então, eles são atravessados por isso. Nesse atravessamento, eu quero que fique bem claro hoje para vocês a seguinte informação, né? Quando nós nascemos, nós estamos crus, digamos assim. Nós herdamos algumas coisas geneticamente. Traços de temperamento são herdados. Traços físicos, a cor do nosso cabelo, a cor dos nossos olhos, algumas características físicas de temperamento, mas o nosso comportamento, a nossa personalidade, ela vai ser construída pelas relações sociais presentes nos ambientes onde nós estamos inseridos. Deus nos fez desse jeito. Lembra, eu falei disso, a Bíblia fala sobre a lógica pedagógica de Cristo. Ainda vou escrever sobre isso. A lógica pedagógica, a base científica, espiritual, pedagógica de Deus é uns aos outros. A gente estuda bases filosóficas, bases antropológicas, sociológicas, científicas, enfim, a de Deus é relacional. A base por onde se constitui, se constrói e se determina um indivíduo é relacional, uns aos outros. E ele fez isso pensando dessa maneira e, portanto, as nossas características vão ser determinadas, constituídas, construídas na convivência, nas relações que nós estabelecemos com outros seres humanos, né? Lá na palestra de tecnologia, você viu aqueles que conviveram com galinha, macaco, cachorro. Olha como é forte tudo isso. Então, a criança, ela está predeterminada desde o nascimento a ter uma coisa forte, curiosidade. Deus nos criou curiosos, simples assim. Ele fez de propósito e com um propósito. A curiosidade, a necessidade de conhecer, aprender, experimentar, ela existe para que a gente possa se adaptar no meio onde nós nascemos, né? Para conviver com as pessoas que estão conosco. Então, o ser humano, ele foi dotado de uma capacidade mental e intelectual de ter curiosidade no meio. Vamos pensar nas crianças pequenas? Olhar, observar, pôr a mão, subir, descer, pular, pegar, tudo põe a mão. Deus fez isso. Fez isso para que você, pai e mãe, pudesse ter a função de educar. E fez para com que a criança aprendesse desde bebê a função de ouvir e se relacionar. Se o indivíduo nascesse pronto, pré-determinado em tudo, nós não precisaríamos desenvolver relacionamentos. Nós dependemos e precisamos uns dos outros. Então, há uma função disso. E Deus colocou lá dentro, né, do nosso cérebro neurônios espelhos que vão ter a função de copiar
o jeito de ser, o jeito de falar, o jeito de vestir. E por que não esse padrão de identidade que compõe aquela caixinha que nós chamamos de sexualidade? Se o homem ele anda desse jeito, né? Ele olha daquele jeito sedutor, a mulher mexe o cabelo, ela pinta as unhas, ela fala com delicadeza ou não, com impostação de voz. Tudo isso atravessa a identidade e sexualidade dos pais e dos adultos, e a criança está ali observando. Os neurônios espelhos paulatinamente fazem isso do nascimento até os 2 anos. Os neurônios, eles nascem na mente do indivíduo, mas sem local definido. Eles vão passar por processos de migração, esses neurônios, para atingir e formar redes, né, de acordo com as experiências vivenciais dessa criança e desse pré-adolescente. Então, desde pequenininho, desde bebê, a área sexual está sendo construída e determinada pelo comportamento dos pais. A forma como os pais se relacionam, se tocam, falam um com o outro, conversam um com o outro, tratam um ao outro. E aí eu já vou começar a bater. Tá preparado? Fala aí para quem está do lado. Se protege, isso, se protege que agora eu vou bater. Tem um monte de mãe e pai preocupado com ideologia de gênero, com conflito de sexualidade dos filhos, mas o casamento está estragado, embolorado. A forma como o homem e a mulher se tratam dentro de casa é nocivo, é nociva. Se maltratam, se invalidam, não olham no olho no outro, não tem afetividade expressa na voz, no comportamento, no toque, na maneira de cuidar e de tratar. Não tem nenhum vestígio de uma sedução, de uma atração física entre o masculino e o feminino nesse casamento. Ah, mas o problema é só ideologia de gênero. Claro que não. O problema de sexualidade das crianças pré-adolescentes e adolescentes desse tempo começa no modelo de casamento e de como ela vê e enxerga os seus pais. Cássia, eu sou divorciado, divorciada. Eu estou aqui na conferência, mas eu educo os meus filhos e eles moram só comigo. Não tem problema nenhum, porque você vai dar significado para o sexo oposto. Você vai aprender até o final aqui dessa conversa como significar o masculino, o feminino, como falar bem. É isso que eu já estou dizendo agora. Não deu certo o seu casamento, mas você vai significar casamento como algo bom para os seus filhos, para os seus liderados. Você vai dizer: olha, o papai e a mamãe não deu certo, nós nos separamos, ou a gente não tinha Jesus, o papai ou a mamãe não eram convertidos, enfim, mas com você será diferente, vai ser uma bênção. Você vai encontrar uma mulher ou você vai encontrar um homem que vocês vão casar em julgo igual de educação, intelecto, espiritual. Não é só espiritual. Julgo desigual envolve todas as outras áreas também. Quantos casamentos estão destruídos ou dilacerados porque vivem em julgo desigual? Um quer estudar, trabalhar, focar, crescer, e o outro só queria uma casinha, né, de madeira lá no campo para se aposentar com R$ 100. E os conflitos no casamento existem por essa, né, por essa diferença significativa sobre a forma de pensar, e aí eles são inábeis para fazer acordos dentro de sonhos e de condições tão diferentes. Algo tão simples, né? Um cede aqui, outro cede ali, a gente desenha o nosso projeto de família,
tudo misturadinho, sonho de todo mundo, e avança. Nenhum num polo, nem outro no outro polo, mas trabalhando juntos uns aos outros para desenhar um projeto de família e manter a saúde educacional sexual dos filhos íntegra e preservada. Nossa, quanta coisa maravilhosa, né? Depois vocês, pede para liberar e vocês ouvirem tudo de novo. Então, a área sexual foi criada por Deus. Deus criou, é natural no sentido físico, tá bom? Deus colocou em nós aquela necessidade, aquela curiosidade de, na adolescência, a gente paquerar muito. Ó, eu paquerei bastante. Eu olhava todos os meninos, orava, via as características de cada um, como era, se era temente a Deus, como tratava o pai, a mãe, a família, os amigos, como era na igreja. Paquerar é isso. Paquerar é olhar, nós já vamos falar sobre isso. Deus fez essa curiosidade brotar na adolescência para começar a ter uma observação para sair de casa, para casar, deixará. E essa parte dói, né? Vamos falar em voz alta, então? Deixará o pai e a mãe para constituir uma nova família. Deus fez desse jeito, um interesse para buscar um parceiro, uma parceira. Deus colocou desejo sexual em nós, colocou áreas no nosso corpo que são libidinosas, que despertam o prazer, que dá vontade de ter relação sexual. Deus criou a gente desse jeitinho. E sabendo disso tudo, que somos criados à imagem e semelhança de Deus, e isso é natural em nós, nós não podemos ter uma mentalidade de enxergar a sexualidade como algo pecaminoso, perigoso, inadequado, ruim. Hoje eu quero que você derrube essas barreiras. A área sexual é maravilhosa. Deus criou e não é para falar isso só no encontro de casais. No encontro de casais vocês ouvem isso, vocês aceitam essa verdade, todo mundo bate palma, deixa os filhos com os avós, passa um fim de semana maravilhoso com o marido e com a mulher e tudo bem, é verdade, o sexo é bom. Mas dentro de casa com os filhos, ninguém tem coragem de falar isso para os filhos ou de trabalhar com essa mentalidade. A grande maioria fica com medo de dizer que é uma área abençoada e, portanto, eles vão viver isso no casamento, ou viver no casamento, todo pai e mãe fala, com certeza, né? Mas fica com certo receio. E aí, a grande maioria dos adultos educam os filhos dentro da igreja com uma mentalidade que vai levar, fazer uma associação entre a palavra sexo e sexualidade com algo, entendeu? Mais ou menos assim. Às vezes não fala nada, mas só age desse jeito. Já disse tudo, né? Então, precisamos corrigir a nossa visão de mundo com relação à questão sexual. A gente precisa descomplicar e entender que é de Deus e que é uma bênção. E nós podemos e devemos falar isso e ensinar assim os filhos. Acontece que hoje, quando nós falamos dessas questões, a gente arrepia até o último fio de cabelo. Arrepiamos até o último fio de cabelo, porque hoje nós vemos uma coisa tão deturpada, tão, né, escancarada para o mal, para a imoralidade, que nós ficamos ali com medos e preocupações acerca disso tudo. Hoje é dessa maneira porque eles confrontam e quebram um padrão de como era antes, na era anterior. Como que o assunto sexo e sexualidade era tratado antes? Tabu, privado, ninguém podia falar nada, viver as experiências de sexualidade
beijar, tocar, não estou falando de fazer sexo, de beijar, de até ter demonstração afetiva só no privado. Tudo era muito discreto, reservado, todo mundo sabia que deveria ser monogâmico, era heterossexual, toda relação afetiva era carregada de responsabilidade, compromisso, paciência, longanimidade, né? Domínio próprio, de cuidado eterno e, portanto, era duradouro para sempre, até que a morte nos separe. Era assim. Nós não podemos negar que era desse jeito, algumas coisas continuam e devem ser, mas acerca dessas primeiras palavras aqui, tabu, privado, discreto e reservado, a revolução sexual, o movimento que prega a revolução sexual, veio com força para quebrar, né, inicialmente essas palavras e depois derrubou todas as outras. E aí vende a ideia, né, de uma sexualidade de poligamia, poliamor, múltiplas relações, pautado só no prazer e na felicidade e responsabilidade, cada um que cuide de si. E aí a revolução sexual começa, né, com esses autores Marcuse e Reit, que beberam, né, parte da base epistemológica deles. Foi Freud, não estou jogando tudo isso no lixo, não estou, não vão achar que tudo isso é terrível, mal. Deus deu conhecimento aos homens, foi trazendo tudo isso à tona e a gente precisa entender algumas coisas. Freud, ele não foi falar sobre a revolução sexual. Quem falou foram esses dois aqui. Freud foi desenvolver uma teoria da sexualidade, dizendo que parte dos adoecimentos que ele encontrava no atendimento clínico advinham de repressões, principalmente as sexuais. Que era o quê? Aquele contexto lá. Esse contexto aí, daquela época. Certo? Mas cada um tinha uma vivência individual. E aí ele vai desenvolvendo isso ao longo de muitos anos. Ele escrevia, depois ele queria corrigir o que ele escreveu, ele fazia notas, ele escrevia de novo, ele repensava. Depois ele falou, sim, sobre que não deveria todo mundo fazer o que quisesse, senão vira o caos na sociedade, que é o que nós estamos vivendo. E aí esses autores pegaram essa parte, né, e foram desenvolver as suas próprias teorias. Então, Haidt foi lá e defendeu a revolução sexual, a quebra de qualquer paradigma nessa área. É um cara que desenvolveu atendimento clínico, abusou das pacientes, né? E teve toda uma história aí danosa. Vários deles tiveram isso, mas ninguém conta, né? Então, os pensadores pós-modernistas, por exemplo, morreram de AIDS, foram pansexuais, discípulos deles aí, do Sartre, Foucault, né? Que pregaram toda essa quebra, inclusive alguns esquartejaram mulheres, e virou um caos. Por quê? Foram se perdendo também nisso tudo. Mas, enfim, um deles que vem com esse pensamento existencialista é o Sartre, que casou com a Simone de Beauvoir e também foi defendendo essas ideias. Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a libertação seja a nossa própria substância. Olha só. Depois ela fala: ninguém nasce nada, ninguém nasce mulher, se torna. E são essas ideias que foram alimentando a cosmovisão e a base de pensamento pós-moderno, tá bom? Que é o que nós vemos hoje. Por que eu estou falando tudo isso? Você precisa entender de onde veio. Se você for falar para os seus filhos que é só pecado, embora seja mesmo, eu concordo com tudo isso, quando eles se depararem com esse tipo de informação e conhecimento, eles não vão saber
que nós cristãos sabemos sim de tudo isso e também falamos disso tudo. E hoje isso também é importante, ok? Hoje, então, por conta dessa base, o que, que eles defendem? Direitos sexuais e reprodutivos para todo mundo. Criança pode se masturbar, pode ser masturbada, todo mundo pode ter relação sexual com o que e que quiser. Qualquer forma de segurar ou reter é repressão. Então, eles defendem a liberdade, não tem essa de privado, eu posso fazer onde eu quiser. Legalização da prostituição, não é nem legalização, é descriminalização da prostituição. Eles falam sobre igualdade e desigualdade de sexo, do masculino e do feminino, né? Então, grandes empresas já trabalham com políticas de gender balance, tem que ter o mesmo número de cargos de mulheres e homens, porque daí o feminismo também vai se alimentando, né, de toda essa visão, de toda essa base científica e epistemológica. E eles escolheram algumas palavras de propósito. Eles escolheram a palavra amor, direito, liberdade, e eles pegaram essas palavras que são inquestionáveis, que são quase talismãs. Quem vai ser contra a liberdade? Quem vai ser contra o amor? Quem vai ser contra o direito? Quem vai ser contra, né, a liberdade? Ninguém. É uma palavra que é inquestionável. E embrulharam a imoralidade sexual, a perversidade sexual nessas palavras. Isso que eu estou falando agora precisa ser dito para os pré-adolescentes e adolescentes. Quando chegar lá na fase, que eu vou fazer aqui uma linha do tempo para vocês, tem que dizer isso. Eu tenho um filho de 16 anos, então nós falamos de sexo com ele com 11. Eu vou mostrar para vocês aí a linha do tempo. E nessa hora a gente vai falar das práticas sexuais, que eu também vou dar essa aula hoje para vocês. E nesse lugar, nesse momento, a gente explica que imoralidade sexual é tudo isso, é um padrão pervertido, deturpado, sem responsabilidade. Direito sexual tem que ser entre quem tem julgo igual, inclusive intelectual. Uma criança que tem o cérebro imaturo não pode ter relação sexual com um adulto de 40, 50 anos. E você vai explicar isso para os seus filhos e para os seus liderados também, aí, adolescentes. Dizer que a Bíblia já orienta com relação a esse cuidado, né? A ter igualdade, para que todo mundo esteja na mesma página mental, intelectual, na mesma página do desenvolvimento. E aí explicar que eles revestiram tudo isso com essas palavras e que isso é um engano. Como diria aquele ditado, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Por fora uma narrativa bela viola, por dentro imoralidade e pecado, como nós já conhecemos. O amor, ele é responsável. A nossa liberdade, ela não fere a pureza, a intelectualidade ainda nova de um indivíduo. O nosso direito não mata bebê na barriga nem inocentes. Então, isso precisa ser dito para essa faixa etária. E pais, então, precisam aprender que o nosso campo de atuação é a mental e não a comportamental. E por que eu estou falando tudo isso, né? Porque os pais precisam entender que não se trata só de comportamento. Se a gente quer guiar mentes, direcionar mentes, blindar, como eu digo, blindagem é por dentro, é da mente. E aí, nossa, eu sou apaixonada pela Bíblia, né? Como ela fala sobre o cuidado mental e a saúde mental. E aí nós precisamos, então, trabalhar no campo mental. Não se trata só
do que a maioria dos pais e dos líderes ficam preocupados. A roupa que está vestindo, o cabelo como está cortado ou feito, a maquiagem, o jeito de mexer o corpo, a voz. A grande maioria dos adultos acaba enxergando aquilo que é externo, visível, ou seja, tem uma ótica infantil também no tratamento da sexualidade. A sexualidade é algo interno, subjetivo, sim. E o que externa mostra só aquilo que já está sendo construído e determinado dentro do sujeito. Então, quando você vê uma menina querendo usar uma mini saia com cropped, um menino que está de olho nas meninas, no bumbum, no peito, ou que está com um trejeito, uma menina que está masculinizada, um menino que está efeminado, opa, não tem a ver só com o comportamento, mas o campo mental, o que essa menina e o que esse menino estão pensando, significando, como é que eles dão sentido e significado para a feminilidade, para a masculinidade, por quê? De quem eles admiram, quem eles gostam, o que eles estão vendo, ouvindo, observando, o que esses neurônios espelhos estão consumindo. Por que que esse cérebro quer ser um menino sem sexo feminino para se adaptar? Por que que essa menina se sente desajustada sendo mulher no ambiente? Porque esse menino se sente desajustado sendo homem nesse ambiente. É lá na mente, é lá dentro que eu preciso enxergar e ver. E os meus olhos espirituais precisam estar voltados para esse lugar de tudo que deve guardar e proteger. Eu faço assim, né? Quando eu vou nas palestras falar sobre defesa da integridade sexual para crianças e adolescentes, guarda o teu coração. Guarda a mente, porque é dele que procedem as decisões da nossa vida. Então, nós precisamos ensinar essas crianças, aquela menina de 6, 7, que quer passar esmalte, que quer se maquiar, o porquê disso tudo. Nós não podemos mais também viver no passado. Eu preciso dizer para vocês que conduzir a sexualidade de um menino e de uma menina desde a tenra idade para copiar modelos característicos de acordo com o seu sexo, uma menina copiar mesmo uma mulher, um menino copiar mesmo um homem, hoje em dia tem que ser muito bom. Experiências desse cunho, né, que envolvem a experiência sexual, de masculinização para o menino, de feminilidade para a mulher, precisam ser mais oportunizados agora, porque o óbvio não é mais óbvio. Embora Deus tenha feito de propósito que as nossas genitálias fossem externas, Deus sabia que chegaria um tempo onde a própria sexualidade seria questionada. Por isso que ele colocou as nossas genitálias visíveis, para que ninguém questionasse a ordem natural do cosmos, as genitálias, que são as nossas expressões de gênero, que estão visíveis. E aí nós precisamos ensinar os filhos que há uma relação entre a mente e o comportamento. O que eu penso e como eu me comporto. O que eu acredito, como eu significo e como eu me visto, como eu quero ser mulher e homem. Aí sim nós estamos trabalhando a subjetividade. E nós vamos fazer isso desde bebê. É pegando o bebê no colo e falando: você é uma linda mulher, um lindo menino. É com 1 aninho, com 2 aninhos, é guiando a projeção identitária deles para o sexo correto, dizendo: você é homem como o papai, você é mulher como a mamãe, vamos nos vestir juntas, vamos procurar
itens que você goste, ajudar a menina a descobrir aquilo que ativa mais a sua autoestima, ajudar o menino a descobrir aquilo que ativa mais a autoestima dele, fazendo essa projeção identitária e deixando claro o presente, quem ele é, e projetando no futuro, para que quando você casar com uma mulher, quando casar com um homem, ou digo, você é homem para casar com uma mulher, você é mulher para casar com um homem, você vai ser desejado, desejada, amado, amado, assim como o papai e a mamãe são. Faz sentido tudo isso para vocês? Ah, como isso é lindo! Como é poderoso! Como é forte! Como é perfeito o modelo e o padrão de Deus para a nossa vida. E isso vai sendo guiado e feito respeitando os processos de maturidade. E aí eu quero falar com vocês sobre maturidade, classificação e conceito e organização, certo? O que é maturidade? Maturidade é estado, condição, é a nossa estrutura, nossa forma, como o nosso organismo está, em que estágio ele está, para que tenha condição de plenitude. Isso envolve a arte, o saber ou uma habilidade adquirida. Eu estou madura profissionalmente. Eu estou madura na arte de jogar futebol. Eu estou madura no meu saber, no meu intelecto, porque eu atingi tempo e vivência que me garantem essa maturidade. É um conceito real. Maturidade é um conceito real na ciência que nos guia para a tomada de decisões. Tudo que fazemos, até receitas, né, de bolo e tudo mais, precisam de tempo. Quem já fez pão? Na pandemia virou moda fazer pão. Para o fermento agir, para o pão crescer, precisa de tempo. Maturação física, né, da criança, do pré-adolescente também precisa. Esse tipo de fala que eu acabei de ter com vocês agora, pode dar para o filho e para a filha. Você pode fazer um pão bem gostoso na sua casa, explicar o conceito de maturidade e dizer que eles estão nesse processo. Por isso que, como dizem Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Salomão está conceituando, organizando, classificando o conceito de maturação e de maturidade para nós. A Bíblia traz isso. Então, você vai explicar isso para os filhos. E a classificação e organização, né, do homem, da mulher, do ciclo vital, do desenvolvimento, respeita esse conceito de maturação e maturidade. E aí nós classificamos o ser humano de acordo com isso e usamos dois indicadores, dois pilares: idade e gênero. Certo? Esse livro aí, ó, tô deixando de dica, né? São dois princípios organizacionais do desenvolvimento humano. Não dá para uma criança de 5, 6 anos ter experiências sexuais. Não atingiu a maturidade. Não dá para liberar a masturbação para criança. Não dá para liberar o sexo precoce, porque esses dois indicadores organizam-nos como seres humanos biologicamente. Não dá para ser homem com homem, mulher com mulher. Não dá. O que acontece quando duas pessoas do mesmo sexo se unem ou têm experiências sexuais? Elas estão se sujeitando apenas a uma coisa, a sua vontade. E a vontade não pode ter primazia nas nossas decisões. Aprendi isso
muito bem fazendo dieta. Perdi 25 quilos. E foi a vontade excessiva que me levou à obesidade. Mas nós aceitamos esse conceito, esse princípio norteador de tirar a vontade do volante para alimentação, para não matar ninguém na hora da raiva. Estou com vontade de matar. Não, vontade não pode mandar no indivíduo. Mas na área sexual, a sociedade quer pôr a vontade no volante. Está errado. É preciso ter limites organizacionais, classificatórios, conceituais que respeitem isso. E eles não podem ser desprezados. Nesse livro vai explicar que até a nossa condição de audição, olfato, visão, comportamento são diferentes com relação ao gênero. Homens e mulheres têm, né, limiares. Eu não sei se você conhece essa palavra, mas quando nós ouvimos um som, cada um vai escutar a partir de determinados decibéis. Isso a gente chama de limiar, limiar auditivo, limiar visual. Essa sensibilidade, até isso é diferente no gênero masculino e no gênero feminino. E aí o povo está dizendo que é tudo igual. Não é. Estudos e estudos científicos mostram para nós que não, tá bom? Então, nós precisamos respeitar os indicadores, o ciclo vital do desenvolvimento, os marcadores físicos, intelectuais, emocionais, mentais, sociais, para depois essas crianças viverem coisas na área sexual. Como estamos careca de saber, né? Há uma idade para maturação cerebral, os neurônios eles nascem sem lugar, eles vão migrar pelas experiências, eles vão criar redes neurais de conexão para significar o mundo, para gerar aprendizado, para que depois a gente faça as coisas de maneira mecânica, mais rápido, com mais economia de movimento, de pensar, de raciocínio, porque o cérebro vai criando redes e vai mecanizando, né? Eu falo com as mãos, né? Minhas redes neurais estão bem ativas nessa área, e aí eu não preciso mais ficar pensando, só mexo a mão e já pensei, né? Mais ou menos aí é o que acontece. E isso termina por volta dos 25 anos de idade, né? Seguro de carro, por exemplo, é mais caro quando nós sabemos que existem jovens condutores. Se você vai fazer um seguro e tem condutores de 18 a 26 anos, 25 é mais caro. Porque eles são mais propensos a comportamentos de risco. Hoje pode até estar caindo isso, porque as seguradoras querem já botar o preço lá em cima e ganhar dinheiro em cima de todo mundo, né? Fases de inteligência, Piaget é outro estudioso que descobriu que até os 12 anos a inteligência ela ocorre de uma determinada maneira. E a nossa forma de pensar não conserva líquido, massa, seriação, números, enfim. Nós precisamos respeitar tudo isso. Estudamos que há redes de controle do comportamento. Então, a socioemocional, ela é mais socioafetiva, né? Social, ela é mais afetiva na puberdade, então eles querem se relacionar, conhecer, mas tomada de decisões, ter controle inibitório é só depois dos 25, então essa maturidade, ela é gradual, né? Por isso que eles são insensatos na pré-adolescência, adolescência e infância, por isso que tem que ser protegidos, blindados e tem que ter limites claros. E é possível que eles não compreendam nada disso, exatamente por conta dessas características. Então, eu, adulta da relação, eu respeito tudo isso, coloco limites e não coloco a vontade como suprema, como dona do agir e pensar de um indivíduo. E eu preciso dizer isso para as crianças. Como? Usando exemplos concretos. Porque a inteligência nessa faixa etária de crianças até 13, 14 anos aí é uma inteligência concreta.
Portanto, sermão não resolve. Se resolvesse, olha aí, os pastores estariam felizes da vida. Dá um sermão domingo, as ovelhas estão tudo direitinha. Os líderes falam, pronto, os liderados na hora. Pai e mãe fala, pronto, resolveu. Não, sermão não resolve tudo. Tem que ter experiência, vivência, exemplo prático, mostrar no concreto. Mostre, por exemplo, coisas que eles podem compreender. Falta de controle, eu uso, por exemplo, a da alimentação. Leva a obesidade, diabetes, a falta do não, o que faz em algumas situações com notícias, jornal, matéria. Muitas pessoas que colocam a vontade no controle de tudo saem no noticiário depois de uma tragédia. Então, a gente mostra a notícia de jornal, explica, conceitua, para que ele vá entendendo e significando limites como algo bom. Eu falo que limites para os meus filhos, né? Eu explico, são como um corrimão. Imagine uma escada fininha, onde só sobe você, e sobe alto, 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 e lá embaixo é um abismo. Você daria tudo para ter um corrimão. Aquela ponte pêncil que balança entre dois, né, montes e um abismo no meio. O maior valor de uma ponte dessa é a proteção lateral. Então, signifique limites como essas proteções e mostre para as crianças isso. Como eu ensino, então, sobre sexualidade e o que é pertinente em cada idade? Primeira coisa, construa uma linha da vida sua, da sua mulher, do seu marido, do vô, da avó com os seus filhos. É um trabalho que já existe nas escolas. Lá na Base Nacional Comum Curricular, tem árvore genealógica, identidade. Tem ou não tem? Tem que trabalhar isso em casa também. E aí a gente constrói essa linha, né, da vida, a gente põe fotos e a gente vai mostrando as conquistas de cada fase. A gente vai explicando os marcos estabelecidos na infância. Na infância eu aprendi a andar, eu aprendi a falar, eu ampliei meu repertório, eu aprendi a ler, eu aprendi a escrever, depois eu aperfeiçoei o desenho, habilidade manual, habilidade motora, eu corri, eu andei de bicicleta, eu empinei pipa, eu me tornei ágil motoramente. Vá mostrando para aquela criança pequena o que ela precisa alcançar de marcos nessa idade. Isso mesmo, brinca com tudo, empilha, coloca. Agora é hora disso. Mostra esses marcos. Na pré-adolescência, se relacionar, fazer amizade, aprender a conversar, aprender a respeitar, aprender a ouvir o outro, aprender a ver o ponto de vista, reparar o comportamento, reparar a fala, reparar insegurança, segurança, ousadia, intrepidez, coragem, inibição. Os filhos vão sendo levados para reparar e discernir pessoas, valores, comportamentos, não namorar. Agora é hora de você discernir pessoas, descobrir quem é quem, como é cada um, perfil de pessoas na pré-adolescência. Você vai ensinando isso para os filhos e vai mostrando como você também viveu esses marcos. Não tenha medo de explicar essas fases e colocar limites para eles. Mostre, né, o que nós amamos e gostamos e somos apaixonados em cada fase. Uma coisa muito importante que eu tenho falado quando eu dou palestra sobre sexualidade é explicar os tipos de amor. Amor ágape, de Deus para tudo. Amor filéu é amor de amigo. Nós temos o amor eros, que é o que eu vou direcionar depois para a sexualidade, para casar. Mas hoje você ama a sua amiga, o seu amigo, mas é filéu, é amor de amizade, não é amor eros. Então controle, aprenda a entender e compreender esse amor.
O amor da pré-adolescência pelos amigos é um amor forte, super forte. Eu tenho amizades profundas que eu fiz na adolescência, onde eu construí fortes laços de intimidade. Eu amo essas minhas amigas até hoje, mas sempre foi filéu, nunca foi eros. Eu nunca peguei esse amor profundo e dei um beijo na boca ou tive uma brincadeira sexual. Explique isso para o pré-adolescente. É filéu, é amor mesmo, mas é filéu, não é eros. Então mostre para os seus filhos, né, que a gente sente tudo isso, que a gente tem proximidade, tem amigos que são próximos, tem amigos que são mais distantes, mas a gente direciona o amor, a gente manda nele e a gente expressa o nosso afeto e o desafeto como eu quero. Não gostei. Eu faço cara de brava a hora que eu quero. Faz uma cara de brava aí para quem está do seu lado. Você faz cara de brava, ou seja, você expressa o seu desafeto quando quer. E o seu amor vira agora e dá um sorriso e fala: você é linda, você é lindo. Viu? Você expressa o seu afeto como você quer também. Mostre isso para os seus filhos. Quem quiser agora dar um beijinho aí no rosto, expressão de afeto. Eu dou como quero, quando quero. Eu escolho e eu mando. Tem aquele versículo que diz, né? Que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, subordinado. Eu mando. Então, explique isso para os seus filhos. E explique que essas emoções fortes, se mal direcionadas, se eu viver uma experiência de brincadeira sexual com alguém, matar minha curiosidade lá fora com amigo, com amiga, eu vou ter questões ruins. Eu vou ter vergonha, vou me sentir exposto, exposta, vulnerável para a chantagem e manipulação emocional dessas pessoas. Satanás vai usar isso como uma brecha para começar a plantar e pipocar na minha mente que eu gosto de pessoas do mesmo sexo. Satanás não perde oportunidade. Então, explique isso para os filhos. Faça essa lógica de como Satanás trabalha, para que ele discirna as estratégias de Satanás. Satanás vai falar: você ama tanto, isso é eros. Explique isso para o seu filho, não é filéu. Satanás vai falar: sua amiga mandou um bilhete para você dizendo que gosta, agora você precisa fazer algo. Não precisa. Você vai dizer: olha, você está confundindo eros com filéu, querida. A gente se ama muito de amizade. Não passa disso e eu não vou viver nenhuma experiência sexual com você. O que os pais precisam, então, entender e ensinar? Aceite a sexualidade como inerente ao ser humano. É parte da vida. Tem um curso de desenvolvimento. Afeta outras áreas. E é sua responsabilidade ensinar tudo isso que eu estou falando, assim como você ensina sobre alimentação, educação formal, espiritualidade, vida civil. Não dá para ser negacionista e não ensinar isso. Não perca de vista o assunto em todas as faixas etárias. Começa a beber, fazendo a projeção identitária, depois ajudando essa criança, né, a desenvolver a autoestima, não ter baixa estima para não se tornar vulnerável. Você precisa ser intencional e o cotidiano é a sua oportunidade. Todos os dias. Você veio aqui hoje para essa conferência. Vocês se trocaram, vocês colocaram roupas, já teve oportunidades de ser intencional na área da sexualidade. E talvez você tenha perdido. Todo dia é uma oportunidade de sermos intencionais nessa área e precisa estar mergulhado nisso de corpo e alma para poder ensinar. O que eu vou falar de sexo de 0 a 2 anos? Começa com o tratamento físico. Essa criança precisa ser tocada, o bebê precisa ser amado, desejado. A sexualidade começou
no desejo que esse bebê se percebeu tendo do pai e da mãe. Se a mãe desejou, quis, pegou, cheirou, e o pai nunca, já são lacunas que estão surgindo. Famílias onde tem muito toque físico de um e zero do outro, vai desenvolver áreas de carência. Então, o vínculo de 0 a 2 anos é um vínculo que tem que ser muito forte. Homem e mulher tem que trocar fralda, tem que conversar com o bebê a hora que está falando, né? A coisa mais importante que um bebê de 2 anos faz é cocô, né? Então não pode ficar tratando mal o cocô. Tem que falar, tem que conversar, tem que tocar. A forma como esse bebê foi amparado, cuidado, acolhido, tocado, já começou o desenvolvimento da sua sexualidade. Depois, ali, por volta de 1 ano, sabe quando eles falam? Ah, eu nasci assim, eu não escolhi. Eles têm essa percepção sobre a identidade no conflito, porque essa projeção identitária começa com 1 aninho. 1 aninho o bebê percebe o outro e ele começa a fazer essa projeção identitária. Por isso que muitos que vivem conflitos na sua sexualidade diz foi desde bebê, eu me lembro desde pequenininho, porque é desde essa fase que começa essa projeção. Então comece trabalhando conceito de casal e direcionar a projeção identitária dessa criança de 1 e 2 aninhos, ok? Você já começa fazendo isso. Passou aí? Então, presença participativa do pai, estabelecer vínculo seguro, oferta de cuidados de ambos, demonstração de afeto seguro do pai e da mãe, cuidado mútuo do casal, o masculino e o feminino cuidando do bebê, fazendo a formação simbólica para esse bebê já do que é casal. Ele está ali observando e vendo. Papel do masculino e do feminino em casa precisa estar equilibrado. Acontece que nessa fase a mãe é a rainha que manda em tudo e o pai é um escravo que sai correndo atrás resolvendo tudo. Tá errado. O pai tem que saber onde está a fralda, onde está a pomada, como cuida, o que tem que fazer, tem que assumir essa função junto com a mãe, para que esse bebê já possa perceber essas duas forças psíquicas dentro do lar e, de uma maneira sadia, começar a sua projeção identitária, tá bom? Com 3 e 4 anos, começa o treino do desfraude. E o menino e a menina vão ter as primeiras orientações sobre a sua genitália, sobre como, né, fazer xixi, cocô, onde fazer. Então, ela já começa tendo ser que orientada, que ela tem que deixar isso no privado, que ela tem que cuidar, que ela tem que proteger, que ela é igual ao pai ou igual à mãe. Isso tem que ser mais reforçado, mais direcionado, tem que ser um conceito reforçado de maneira leve, natural, mas tem que verbalizar, falar e mostrar. Tem que ser intencional. Antes a gente fazia isso sem problema nenhum, hoje precisa deixar bem claro. Precisa proteger a integridade sexual, falar que ninguém vai tocar, né, de maneira indevida nas partes íntimas. Tem que falar que não é para deixar ninguém matar a curiosidade, ver suas partes. Ainda é um bebê, mas fala e conversa. Essa criança ela faz brincadeiras e jogos simbólicos. Ela já começa a identificar o papel do pai e da mãe. Ela já começa a perceber a força que o masculino tem na casa ou o feminino. Então, essas forças precisam estar muito bem equilibradas dentro de casa. E vocês precisam mostrar esse equilíbrio e direcionar também. Antes era óbvio, hoje não é mais. Hoje, se a gente não fizer isso de maneira intencional nessa fase, com 8 anos ela pode começar a achar que ela pode ser o que ela quiser. Então, por isso tem que ser, começar a dizer tudo isso desde essa idade. A igreja pode promover o chá das meninas, o lanche dos meninos,
ter ações dentro dos ministérios onde reforcem a identidade, que trabalhem o conceito de casal, de responsabilidade. Também não dá para eles chegarem, né, nos juniores e nos adolescentes e ouvir que tudo isso que eles vão viver nessa fase é só pecaminoso e doentio. Não é natural e eles também precisam ser intencionais na escolha do parceiro, para não escolherem pessoas com julgo desigual, tá bom? Eles vão brincar, né? Essa idade de 3, 4 anos. Então, brinque mesmo de papai, mamãe, de casa. Essas brincadeiras, esses jogos simbólicos têm que existir. Com 5 anos, já está na hora da gente ser mais aberto, ser mais direto e mais claro, indicando a presença da sexualidade. Então, viu um desenho? É um casal? Eles são namorados, eles são casados, tem que ter responsabilidade. Isso é na fase adulta, quando um vai cuidar do outro para sempre. A gente já começa a ter falas intencionais acerca de afeto, amizade, carinho, toque, que namoro não é para criança, mas que namoro existe, que namoro é real. A gente pode falar, namoro não é coisa de criança, hein? Nossa, a criança leva um susto, significa aquilo como algo tão ruim que nunca vai querer namorar. Daí ela não sabe como dar vazão nisso na pré-adolescência ou na adolescência, pronto. Entra em conflito com a sexualidade. Cuidado! Cuidado. Então fala, gente, não namora agora, mas vai namorar lá na frente. E vai ser bom e Deus vai preparar alguém para você especial. A gente já começa a falar sobre sensualidade. Então, quando ela repara alguém extremamente sexualizada ou muito sensual, eu vou trazer o conceito do que é sensual, do que é exagerado. Eu vou falar, ó, né, tá demais isso daí. É porque ela quer mostrar o corpo, ela quer se sentir amada por isso. E nós não somos amadas se a gente usa batom vermelho, a gente tá linda, maravilhosa. Não, não, não. Nós somos amados e amadas pelo nosso caráter, pelas nossas virtudes, por tudo isso. Então você já começa a dizer isso e direcionar. Conceito importantíssimo, falar sobre curiosidade. Explique que tem curiosidade, mas que não vai matar a curiosidade com o amigo. Vê o que tem dentro da calça do amigo, da amiga. Não, você vai perguntar aqui em casa, tá bom? Ninguém perde filho na adolescência. Essa é uma frase que eu digo e repito 1 milhão de vezes. A gente perde antes, na pré-adolescência. Então, ó, ralem nessa fase aí. Pré-adolescente, a gente vai olhar o perfil curioso, impulsivo, avançado, ingênuo, introvertido, extrovertido, quem ele é. E eu preciso agir educando na característica desse perfil, que Deus fez desse jeito, que não é ruim, que tem uma função, mas se ele é muito impulsivo, eu vou ajudar a desenvolver controle inibitório e domínio próprio. E se ele é muito quieto, preciso fazer essa criança falar, botar para fora, agir, para não alimentar timidez e baixa estima na alma. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Tímidos são inseguros, não agem no ambiente. Cuidado. Então, precisamos ensinar tudo isso. Verifica o perfil, verifica as influências, qual é o interesse? Esse pré-adolescente está interessado no quê? Por que tanto aquilo desperta interesse? Vai lá e age nisso, tá bom? Vê quais são as plataformas que ele gosta de usar na tecnologia, é fundamental olhar isso. O que ele consome, o que ele vê, o que ele gosta. Porque é só isso que Satanás quer dos nossos filhos. O desejo deles, a vontade, a motivação, inclinar o desejo, a vontade para o mal. Lembre-se, a forma como você fala, como você conceitua, qual é a sua cosmovisão e ensine sobre o discurso que eu ensinei lá no começo da palestra. Você vai ensinar sobre o discurso e a narrativa do mundo. Então, não dá para ser uma família, um adulto repressor. Senão, quando ele ouvir isso lá do mundo, ele vai falar, é verdade, os crentes são repressor.
Não, nós não somos. Vocês vão namorar, vocês vão casar, vocês vão beijar, vocês vão fazer sexo, é bom demais na fase ideal, porque o cristão tem uma palavra fundamental e a gente não larga por nada. Bora repetir todo mundo em voz alta? Equilíbrio. Nós somos pessoas equilibradas emocionalmente, espiritualmente. Nós equilibramos o nosso conhecimento e nós colocamos a vontade, o desejo em ação junto com a sabedoria, com o conhecimento, com os princípios, com os valores, com aquilo que nós acreditamos e com outras virtudes, além do direito da liberdade e de tudo isso. A gente acredita na responsabilidade, a gente acredita no mútuo cuidado, a gente acredita na vida e o equilíbrio é quem está no controle disso tudo. Mostre sobre tudo isso, ensine sobre o discurso catastrófico da comunidade LGBT e vitimista. Eles são sofredores, eles morrem todo minuto e toda hora, todo mundo morre, todo mundo é assassinado. Tem assassinato, roubo, preconceito contra negro, obeso, cabeludo, narigudo, orelhudo. Preconceito está aí. E não é uma exclusividade do movimento LGBT, gente. Como profissional, preciso dizer isso. As clínicas estão cheias de pessoas traumatizadas, não porque elas são héteros ou homos, mas porque elas convivem com pessoas sem virtudes. E educar por princípios e por virtudes, de acordo com a palavra de Deus, é a chave da transformação da sociedade. Lembra que ainda eles estão em fase de influência, você consegue influenciar nessa idade. Já fale de tudo sobre sexo, mas quem está com 9 é diferente de quem está com 12, tá? Pela Base Nacional Comum Curricular, no 5º ano eles vão aprender sobre tudo isso. Então, você vai conduzindo de acordo com a maturidade até os 12. Depois de 12, gente, querendo ou não, mesmo se ele é ingênuo, ele já tem acesso a toda essa informação. Então, fale sobre puberdade, conduza de maneira leve, aberta e ouça as perguntas deles, tá bom? Ouça os filhos. Então, a Base Nacional Comum Curricular vai abordar tudo isso no 5º ano, então você precisa falar sobre isso. Lembre de falar sobre a paquera, que paquera é observar pessoas, é olhar pessoas diferentes e já começar a identificar padrões de comportamento para que escolha para ter um julgo igual. Namorar não pode, mas paquerar você pode. Então, libere algo para que ele entenda um novo conceito. E isso é muito importante no curso da vida. Isso tem impacto na autoestima. Quando a gente é observado, paquerado, quando a gente paquera, isso ajuda a desenvolver boa autoestima. É saudável. É errado sair beijando todo mundo, ficando, paquera com beijo, que daí já é imoralidade, ou usa, né, o outro como objeto de satisfação do meu desejo, isso está errado. Então, converse sobre paquera, daí conceitue namoro, né? Fale sobre a construção e necessidade disso para a imagem pessoal. Então, trabalhe autoestima e baixa estima. E aí, gente, a gente precisa proteger os nossos filhos. Então, é importante, às vezes, olhar a roupa que eles estão usando para que eles não se sintam também rejeitados, horrorosos, tá bom? Supere a vergonha, evite muita formalidade, seja descontraído, descontraída, né? Use o humor, fale de sexo, mas fale das práticas sexuais. O problema não é o sexo, o problema é o quê? A influência negativa do mundo, a libertinagem sexual. O problema é a vontade e o desejo no controle de todas as coisas, dando ordem, mandando para satisfazer tudo. O problema é quando tem pedofilia, quando tem, né, imoralidade sexual, masturbação, que muitas vezes é usada
com a pornografia. Então, fale sobre masturbação, fale sobre pornografia, explique que essas experiências sensoriais, né, quando ele tem o ato masturbatório, mas vê a pornografia, o cérebro vai juntar visão, audição, tato e prazer e vai criar redes neurais dizendo que o sexo só é bom se masturbando ou vendo pornografia. E aí vai impedir de ter a satisfação a dois, vai ter uma visão distorcida de sexo, né? Vai muitas vezes ter um transtorno de impulso, vício, e vai vender a ideia da pornografia de orgia, casal fluido, múltiplo e tudo isso. Para nós tem nome é imoralidade sexual. Pornografia cresce assustadoramente no mundo. Então, tem que falar sobre isso, tem que mostrar a notícia para as crianças, tem que explicar sobre os 5 sentidos, tem que falar sobre prática de prostituição e sexo virtual com o TikTok, que é o sexting, o nudes, o OnlyFans, onde, né, muitas vezes vende partes, fotos, né, aqui de partes do corpo, e como tudo isso, na verdade, alimenta a indústria da violência, da pedofilia, do abuso sexual e, na verdade, tráfico humano, que acontece nas redes sociais. Quanto custa um corpo? Vocês sabem quanto custa, né? Lá no complexo da Ilha do Marajó, políticos já denunciaram, pastores estão denunciando, né? Eu vou todo ano para lá, ajudo uma casa de acolhimento lá, e é verdade, né? Tudo isso acontece lá, né? Explora sexualmente e depois vende. Então, a gente precisa falar sobre a prática sexual, que tem a prática moral sadia e a prática imoral e que não é sadia. E a prática sexual, ela tem que ter relação. A sexualidade tem que ser vivida de acordo com os nossos princípios e valores, com as virtudes que nós temos. Fale de maneira clara, direta, que as nossas virtudes estão em jogo, né? Cuidado com as ironias, com as piadinhas, com as chacotas, mas abra espaço para o diálogo aberto e sincero e, principalmente, eu tenho falado muito sobre isso, denuncie em todos os materiais televisivos as narrativas. Vão chamar nossos filhos de inocentes, românticos, infantis, e são palavras boas, necessárias, que mantêm casamentos responsáveis e duradouros para sempre, né? E aí eu mostro para vocês, inclusive, uma pessoa que, quando eu estava falando sobre isso, o cara me xingou. Disse que eu era uma normativista romântica com um discurso pretensioso e romântico. Pura narrativa. Eles nos vão chamar de normativos, sexistas, fóbicos, ignorantes, porque eles pensam que o pensamento deles é uma verdade absoluta. E quem acha que não pode ser criticado é um dogmático, é isso que eles são. Então, fale disso. Queridos, atrapacei de novo o horário, me perdoem. Quem quiser saber mais, pode entrar lá no meu Instagram, Cassi.tardivo. Eu dou um curso para pais e líderes cristãos de 10 aulas, passo a passo, onde eu derrubo a ideologia de gênero e tudo isso. Você pode adquirir, é lá no Hotmart, e você pode entrar lá no meu Instagram, né? Clica lá no linkzinho azul aí da bio, vai estar lá e você pode adquirir se você desejar aprender mais sobre assunto, tá bom? E se envolver mais com tudo isso. Espero que tenha sido uma bênção para você. Eu falo demais, eu sei. Me perdoem, me perdoem. Eu prometo melhorar essa minha habilidade de falar menos e ser mais sucinta, talvez. Mas eu espero que tenha sido muito didático, muito proveitoso, e eu oro
que em nome de Jesus, tudo que há oculto nas casas seja denunciado, revelado, e que cada adulto aqui tenha a oportunidade de educar, né, as crianças, os pré-adolescentes e adolescentes na área sexual, trazendo saúde, integridade sexual e estabelecimento dos padrões morais e cristão na vida dos filhos. Eu profetizo que essa palavra lançada não voltará vazia e produzirá os frutos no qual ela foi enviada hoje nessa conferência e nessas palestras. E eu profetizo que nós vamos colher os frutos disso, porque a palavra diz que os nossos filhos não foram dados para perturbação. E a palavra diz que o Senhor zela por cumprir a sua palavra, e nós cremos nisso. Nenhum filho, nenhuma criança, nenhum adolescente com conflito de sexualidade, nenhum se perderá, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém! Beijo grande, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.